Barraco, veja o que aconteceu após a discussão Farrur na CPMI. Presos de 8 de janeiro. Olha a hipocrisia. Deputados que defendem a tortura em presídios, deputados que sonham com a pena de morte, agora estão preocupados com os direitos humanos dos presos. E não são todos os presos. São aqueles que rasgaram a Constituição, estão defendendo direitos humanos para quem tentou o golpe de Estado. E aí eu digo, se essa comissão de fato está preocupada com a situação prisional, e é algo agravante, nós precisamos urgentemente fazer uma reforma profunda no sistema prisional brasileiro. Mas se essa comissão está preocupada, então vamos discutir a epidemia de suicídio que há nos espaços prisionais, que afeta, pastor, não só detentos e detentas, mas agentes da segurança pública. Vamos discutir as torturas que têm aumentado a cada ano segundo os relatórios divulgados. Agora, a hipocrisia não pode se revelar em um grupo de parlamentares que defendem só direitos humanos para uma parcela de golpista. Na verdade, a defesa por direitos humanos no espaço prisional é uma defesa constitucional. Então fica aqui minha crítica à hipocrisia dos deputados que compõem essa comissão, que defendem na prática o que eles criticam, que é os direitos dos manos, que são os golpistas, que são aqueles que rasgaram a Constituição de 8 de janeiro, e não reformar o espaço prisional como um todo para garantir que aquilo que está plasmado na Constituição se materialize no dia a dia. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputada Duda. Interessante, né, a Vossa Excelência apontar uma hipocrisia de todos os membros da comissão. Então, veja, todos são hipócritas com exceção de Vossa Excelência. Vossa Excelência inclui até o pastor Henrique como hipócrita, né? Então, todos nós, todos, eu, Sargento Gonçalves, Faur, todos somos hipócritas. A senhora é a única que é coerente, né? Mas veja, Vossa Excelência confundiu, né? Então, comparou bananas com abacaxis. Por quê? Vamos fazer uma pesquisa rápida aqui. Alguém acha que alguma das pessoas presas pelo 8 de janeiro deveria estar presa? Levanta a mão. Exato. Então, quem aqui acha que as pessoas presas pelo 8 de janeiro não praticaram crime? Ótimo. Então, veja, o que a gente está discutindo? Aqui é uma diferença material entre o que é o criminoso, quais crimes foram praticados. Vossa Excelência aponta como criminosos pessoas que, juridicamente, de acordo com o nosso saber jurídico, né, a nossa fundamentação, não praticaram crime. Então, por isso que Vossa Excelência enxerga a hipocrisia, porque Vossa Excelência fez um julgamento incorreto. Então, passa a palavra como eu fui citado, eu gostaria. Sim, eu vou passar a palavra para a senhora, vou primeiro passar para o Faur, aí provavelmente ele deve citar Vossa Excelência, a senhora acumula o tempo. Eu não vou citar não, porque eu vou generalizar. Hipócrita é a esquerda. Defende vagabundo dia e noite na comissão e lá no plenário, mas quando se trata dos presos de 8 de janeiro, vocês querem tortura, pena de morte, querem dizimar, querem o Bolsonaro no quinto dos infernos. Eu não consigo entender vocês. Vocês têm que largar de ser hipócrita, porque nós estamos aqui defendendo os presos de 8 de janeiro porque nós entendemos, o deputado Paulo Belins que falou com propriedade, que eles não cometeram os crimes pelos quais eles foram condenados e acusados. Alguns, no calor dos fatos, cometeram danos, alguma coisa nesse sentido. Vocês são pessoas, eu entendo que sejam pessoas inteligentes da vida pública. Vocês acreditam, vocês dois de esquerda que fazem cara de paisagem agora, vocês acreditam que a Débora, com um batom que pichou, perdeu uma né numa estátua horrorosa, por sinal, aquela estátua, isso não vem ao caso, ela mereça pegar 14 anos por golpe de... Que força tem aquela mulher? Que força tem aquela mulher para dar um golpe de Estado de um presidente que já estava eleito, já estava no exercício do mandato? Gente, vocês têm que largar a mão de ser hipócritas. O que nós estamos aqui discutindo são pessoas de bem, muitas que... Vocês sabem que tem muitas pessoas que chegaram à noite em Brasília e foram presos de manhã, acusadas de golpe de Estado. Se eu tivesse em Brasília, eu estaria lá na praça, fazendo vídeo, selfie. A hora que começasse a invadir e quebrar, não é pra mim. Eu falava, opa, tô fora. Mas golpe de Estado, pessoas com Bíblia, pessoas com bandeira, vocês precisam parar de ser hipócritas. Vocês defendem estupradores, defendem ladrões, defendem assassinos de criança. Esses dias tinha uma deputada do PSOL lá falando da infância, que a criança merece uma infância. São abortistas. Que infância que merece uma criança na boca de um abortista? Vão pro quinto dos infernos. Mas o que nós estamos discutindo aqui é o respeito ao que o Supremo Tribunal Federal, que é uma instituição que merece respeito, até se apresentando como um conservador, tem que ser levado em consideração. E nesse sentido também, só para terminar, presidente, quando o senhor faz uma enquete, a maioria que diz que isso é crime ou não, isso é um debate político.
que é válido. Mas o debate dos presos de 8 de janeiro é uma questão jurídica. E no ponto de vista jurídico, eles tentaram um golpe de Estado, como mostra a Suprema Corte Brasileira. E não sei por que o senhor está rindo quando estou falando. Eu estou rindo porque a senhora está contando uma piada. Entende? Não é uma piada, não é uma piada. Vossa Excelência não é formada em direito. Vossa Excelência não tem conhecimento jurídico. E Vossa Excelência coloca. Essa é a diferença entre nós. O Supremo Tribunal Federal não condenou. Vossa Excelência falou, eu vou falar. Então, Vossa Excelência... Exato, eu vou lhe responder. Vossa Excelência coloca o Supremo Tribunal Federal como detentor da verdade. E como conservador, agora Vossa Excelência vai ouvir eu falar agora. Eu estou com a palavra. Então, Vossa Excelência coloca o Supremo Tribunal Federal como detentor da verdade. Eu, como conservador, coloco a justiça acima da palavra do ser humano. É isso que nos diferencia, né? Por que o cristão consegue entender a hierarquia de valores? Porque Deus acima de todas as coisas. E aí todos os outros estão abaixo. É essa hierarquia de valores que coloca a justiça acima da vontade política do grupo de Vossa Excelência. Então, juridicamente, se Vossa Excelência puder me explicar as sentenças que foram proferidas, que eu tive, né, o desprazer de ler e analisar juridicamente com o meu conhecimento jurídico, e eu posso aqui afirmar com toda a tranquilidade do universo, não estão corretas. É isso que foi discutido aqui. Então, que foram condenados, foram. Né? Meu avô foi condenado por sentença transitada em julgado. Meu bisavô tem lá uma sentença bonita da União Soviética, né, condenando ele ao Gulag por ser contrário ao regime. Isso não quer dizer nada. A história está cheia de utilizações do judiciário e do legislativo para praticar injustiças. O que nós discutimos aqui é justo ou injusto. Por isso da votação. Mas eu não gostaria de continuar com o debate, porque já desviamos bastante do tema. Eu gostaria de fazer a votação. A gente pode discutir no momento da discussão dos requerimentos. Para o bom andamento, se a senhora quiser rir, debochar, que tenha votação e aí ocupa espaço aqui de nós parlamentares. Agora, as assessorias ficarem rindo, debochando, eu vou caminhar isso para o presidente da casa, Hugo Mota, porque não é legal isso para o andamento da casa. Já estamos questionando o presidente. Presidente, por gentileza, não tem tempo aqui definido não, tá? Já passou o tempo, O tempo se encerrou. Já encerrou o tempo. Então indefiro a questão de ordem de Vossa Excelência, não é pertinente. Eu vou esclarecer alguns pontos aqui que são importantes, né? Então, por exemplo, por que eu não estou usando paletó? Né? Não é obrigatório o uso do paletó? É obrigatório, mas veja, tem que haver uma compatibilidade com o ambiente. Então, se a temperatura não está agradável, não há motivo para usar o paletó. Outros parlamentares são mais adaptados à temperatura mais alta, conseguem manter o paletó. Eu não consigo por uma questão de temperatura, não é agradável para mim. Da mesma forma, no momento que eu deixei aqui a comissão durante a fala do deputado Pastor Henrique, primeiro, ele estava fazendo uso do tempo de liderança. Não era uma discussão de um projeto, não era nada aqui construtivo, como nunca é. E o que eu fiz foi encaminhar, né, fazer a leitura do meu relatório na CCJ, o projeto estava sendo votado lá. Então, se a senhora deseja tanto estar, né, aonde eu estou presente, Vossa Excelência pode me acompanhar na CCJ, como o Pastor Henrique depois foi lá. Em relação a dar risada ou alguma coisa assim, veja, nós não temos a obrigação de respeitar ideias, né? Não é porque uma ideia existe que você tem a obrigação de respeitá-la. Eu tenho que garantir, eu tenho o dever de garantir a vossa liberdade de expressão dessa ideia. Eu não tenho a obrigação de respeitá-la. Então, Vossa Excelência sempre que pediu o tempo de líder, usou o tempo de líder. Todas as vezes que a senhora pediu o tempo, né, se inscreveu para falar, foi garantido o seu tempo. Então, questionar se eu dou risada ou não, veja, eu não sou obrigado a ouvir discurso de Pastor Henrique, de Duda Salabert, não é uma obrigação do presidente da comissão, né? A obrigação do presidente da comissão é conduzir a comissão. E é o que eu venho fazendo. Agora, se a senhora quer que eu ouça o seu discurso, se é importante para Vossa Excelência, aí Vossa Excelência vai ter que, né, não sei, fazer discursos que me são interessantes. Aí, quem sabe, eu posso ouvi-los. Então, indefiro a questão de ordem. Eu só preciso... eu garanto a palavra do sargento, por favor. Obrigado, presidente. Não, eu queria até para participar, como sou membro dessa comissão, o pastor Henrique e a deputada que me antecedeu, com todo respeito, mas também é tanta picuinha, até eu falei a palavra no telão aqui, ficaram bravos, mas é tanta picuinha, por exemplo, agora falando dos assessores. Pô, se a pessoa não puder dar risada num ambiente de trabalho, ou pelo menos sorrir. Olha, na verdade, para esclarecer, para falar a verdade, quando o pastor Henrique e outros de esquerda falam, eu tenho vontade de chorar. Mas assim, para não me mostrar fraqueza, eu dou risada. Então eu penso que o senhor age da mesma maneira. Porque é tão bizarro certas coisas em defesa de bandidos, depois nos acusam, que nós que defendemos criminosos, que dá. O senhor, na hora que o senhor saiu ali, o senhor ouviu parte das agressões do pastor, mas ele chamou de covarde, ele atacou por 10 minutos. Eu pensei até em interromper
Mas eu falei, não, deixa ele falar, porque de repente isso faça bem para a vida dele, porque como um pastor, ele precisa de coisas, né?